Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões e Vivências com Jesus. Hoje, muito legal a reflexão do nosso programa, porque é o primeiro programa de dezembro e nós temos a mensagem de Emmanuel, seguindo aqui a sequência do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus veio. Vejam que não existem coincidências, não é? Mas nós temos exatamente a mensagem número 8, que é Jesus veio. E Emmanuel vai fazer um comentário sobre uma carta de Paulo a Filipenses. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o que será que o Emmanuel vai comentar sobre isso? Bom, é um convite a nossas reflexões sobre a nossa vivência com Jesus. Afinal de contas, são tempos de que, quando se pensa em Natal, em comemorações, mas será que também pensamos em renovação, em renovar o nosso mundo íntimo, renovar o nosso ser espiritual? Como é que nós estamos vivendo essa experiência de Natal? Será que é recorrente essa experiência apenas de comemorações vinculadas ao materialismo, ao consumismo? Então vamos pensar um pouco nessa mensagem em que Emmanuel diz que os discípulos de Jesus, ou aqueles que se dizem cristãos e se dedicam à causa do Cristo ou do cristianismo, é muito comum eles relatarem, falarem de extremas dificuldades em estabelecer boas obras em relação às confraternizações evangélicas, alegando o estado infeliz de ignorância dos outros. É muito comum que a pessoa que começa a aprender, entender, evoluir intelectualmente e até moralmente em relação à condição da sua realidade espiritual, ele considerar que os outros sabem menos, que os outros são ignorantes, que os outros não entendem a sua postura. E aí o Emmanuel diz que essas reclamações elas não são justas. Por que elas não são justas? Porque Jesus ele não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Pelo contrário, ele precisou aniquilar a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, como escreve o apóstolo Paulo. Porque nós não podíamos ter um sublime ser salvador, né, diz Emmanuel, que não fosse dessa forma, alguém que trouxesse essa relação de proximidade com o homem. Assim o Emmanuel diz que Jesus, ele se afastou temporariamente da sua condição de espírito de luz, de viver experiências muito mais sublimes, certamente, ele que é o espírito mais evoluído que já veio à Terra, para conviver entre nós, terráqueos, cheio de dificuldades, de limitações. Então, o exemplo de Jesus nesse particular, ele é uma lição profunda, muito profunda, diz o mentor espiritual. Então, nós alegamos conquistas intelectuais ou sentimentais e, ao mesmo tempo, nós usamos tudo isso para o nosso desentendimento em relação aos nossos irmãos da Terra. Assim, nós precisamos lembrar que ser discípulo do Cristo ou ser cristão ou dizermos que seguimos a Jesus, nós precisamos estabelecer um outro padrão de pensamento, de comportamento, que é essa relação de proximidade com o outro, independente das suas dificuldades. Não é algo simples de se fazer ou simplista, né? Mas é de muita complexidade, exige muito esforço íntimo, exige muita experiência, refletir sobre as nossas experiências, porque todos nós aqui estamos vivendo experiências ainda com as nossas deficiências, com as nossas limitações físicas, espirituais e intelectuais. No entanto, Jesus lembra que Jesus conviveu com meretrizes, pecadores, desencarnou entre ladrões, conviveu entre pessoas de toda forma e nunca reclamou da postura deles em relação a ele, mas muito pelo contrário. Então ele diz: se teu próximo não pode alçar o plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam
a inferioridade. Então, nós estamos aqui para ofender a inferioridade do outro. Mas nós precisamos, no momento do impulso, de revidar, de se sentir cansado, muitas vezes, diante das situações adversas, é preciso lembrar do Cristo. E é preciso procurar essa iluminação que nós acreditamos que já estamos em busca, que já acreditamos que ela existe, que nós podemos alcançar para nos aproximarmos das pessoas, independente em que condições elas estejam. Mas se temos ciência da nossa condição, como diz o mentor espiritual, se já temos consciência de que já temos uma evolução intelectual e espiritual, então precisamos seguir como Jesus. Abdicar muitas vezes dos nossos interesses pessoais, da nossa condição que nós acreditamos ser a melhor, para nos ajustarmos àqueles que passam muito mais dificuldades, estão em patamares muito mais inferiores. Esse é o nosso desafio, e essa é a nossa conversa de hoje, que a gente pense nessa proposta de Natal, de reviver o nascimento de Jesus, quem sabe pensarmos nesse nascimento em nosso coração. E isso é todo dia, não tem como dizer, eu já aceitei Jesus, eu já sou cristã, eu já sou, seja qual for a religião cristã, e agora a partir de hoje é assim que segue a minha vida. Não é. Todo dia é um dia. Todo dia é um desafio diferente. Todo dia é uma pessoa diferente, mesmo aquelas do convívio familiar, do cotidiano, todo dia ela tem uma atitude diferente. E se nós quisermos seguir com Jesus, é dessa forma, o desafio de todos os dias. E assim vamos aproveitando a nossa encarnação. Até o próximo programa.